pastora, que decepção faz parte da nossa vida, mas de quem lidera a igreja é mais complicado. Porque a decepção geralmente de quem lidera não vem de pessoas de longe, vem de pessoas de perto. E a mesma coisa no âmbito familiar. Quando a decepção vem de alguém do meio da família, também acaba mexendo muito com a gente. E hoje eu fiquei ontem estudando, preparando aqui o que pudesse estar trazendo aqui para nós sobre esse tema. Hoje então é cura para decepção e semana que vem é sobre a culpa. Quem tem Bíblia, abra aí comigo em Mateus capítulo 26, verso 32. Para você ter uma ideia de como eu estou ampliando esses estudos, o arquivo original tinha 5 páginas. Fui para, deixa eu ver aqui, 17 páginas. Então, sentei, pesquisei, dei uma bela ampliada. Mateus 26, 32 diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Um texto muito conhecido, Jesus, antes de partir, deixou esse texto. Pai, nós clamamos nessa noite por sua misericórdia. Tudo aquilo, porventura, o inimigo das nossas almas esteja intentando contra este culto, contra a minha vida, contra as nossas vidas, nós repreendemos no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, abrir o nosso entendimento, derramar da tua imensa e imensurável graça. Tudo aquilo que porventura possa estar atrapalhando que eu fale nessa noite, que o Senhor venha perdoar, que o Senhor derrame sobre a tua graça sobre nós. Nós somos carentes do teu Espírito. Sem Ele, nada podemos fazer. Tenha mais uma vez misericórdia da minha vida, fala conosco usando a minha vida no nome de Jesus. Estou falando de decepção. A decepção e a desilusão são sentimentos de insatisfação. E quando é que isso surge? Quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. Decepção. Você se decepciona porque você espera demais dos outros. Nós esperamos demais dos outros. Então a gente canaliza nos outros aquilo que a gente quer receber. E quantos de nós não fazemos bem para alguém? E óbvio que a gente vai esperar o quê? A reciprocidade. E essa pessoa também faça bem. Eu sofri muito na minha vida com isso. Porque sempre fui de ajudar e não encontrei reciprocidade em algumas pessoas que eu acabei ajudando. E aí a minha esposa falava assim: se você não mudar esse seu pensamento, você vai sofrer demais. Porque você não pode querer ajudar alguém e esperar que a pessoa te retribua. Porque muitas vezes o bem é você. E a pessoa que está recebendo, ela só quer o bem, ela não quer mais nada. Às vezes ela quer uma amizade, às vezes ela não quer uma intimidade no sentido de você se tornar mais próximo. Não, ela quer que você faça bem para ela. E quando nós fazemos as coisas buscando que os outros façam isso conosco, e quando isso não acontece, a gente fica muito chateado. Essa é a realidade da decepção. A intensidade da decepção é proporcional a algumas coisas. Repita comigo: valor simbólico e intensidade da expectativa. Intensidade da expectativa. É quando você deposita demais nos outros uma expectativa. A decepção do latim vem da palavra deceptio. E o que significa decepção em latim? São duas palavras, com dois adjetivos muito pesados: enganar e desiludir. Muitas vezes as pessoas vão te decepcionar e essa decepção você vai se sentir enganado. Poxa, eu fiz tão bem, fiz tanta coisa, e quando a pessoa não te faz aquilo de volta, você se sente meio que um bobo da corte. Você foi enganado. E outra coisa, você fica desiludido com aquela pessoa. Isso é que significa decepção em latim. Em psicologia ou na psicologia é considerado uma resposta emocional, natural e esperada diante do quê? De uma ruptura entre o ideal e o real. Quando a pessoa não
faz aquilo que você esperava, então é inegável, vai ter uma ruptura. Você vai acabar rompendo com aquela pessoa. Do ponto de vista psiquiátrico é mais preocupante, porque a decepção vai gerar em você e em mim um gatilho. Que gatilho que é esse? Quando você olha para a pessoa, quando você encontra com a pessoa, esse gatilho vai ser acionado em você. Isso é inevitável. E o que gera esse gatilho? Esse gatilho vai gerar, olha só o que pode gerar esse gatilho se você não tomar cuidado com a decepção. Vai gerar em você depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Olha o problema. O nosso apóstolo teve uma tremenda decepção. Nesses 24 anos que a Renovo existe, nesses 24 anos, muitas, mas teve algumas que pode ter gerado isso nele. Por quê? Porque a decepção, ela tem esse poder. E também, se não tomar cuidado, esse gatilho pode gerar em você transtorno de personalidade. Você se torna uma pessoa que você não quer. Tudo por causa da decepção. E aí nós encontramos nessa passagem de Mateus, Jesus, por ser onisciente, ele já está alertando os seus discípulos que eles vão decepcioná-lo. Nós encontramos então aqui uma revelação muito profunda, só que essa revelação vem com compaixão. É isso que nós temos que ter de pessoas que nos decepcionam. Nós temos que ter compaixão. Eu vou contar um caso para vocês aqui, eu gosto muito de exemplificar com a minha vida. Eu era membro de um grande ministério, assessor número 1 do presidente, quando dirigi uma congregação. Os obreiros dessa congregação, um que eu ajudei para não ir debaixo da ponte, pagamos o aluguel dele de 1.200, eu estou falando de algo de 2008, 2009, pagamos o aluguel dele para ele não ir para debaixo da ponte, de 1.200, eu dei 400 do meu bolso, a minha família. Esse rapaz, junto com outras pessoas, se levantaram para falar inverdades ao meu respeito. 2 mentiras eles levantaram. Número 1, eu estava roubando a igreja. Número 2, eu tinha um caso extraconjugal com uma moça e tinha feito um filho nela. Só que tinha um pequeno detalhe, né? Eu sou vasectomizado. Para quem não sabe o que é vasectomizar, você faz a operação para não ter mais filho. E o presidente, que eu almoçava com ele de manhã, numa quinta-feira, e jantava com ele na quinta-feira, aceitou essa ofensa, esse boato, aceitou essa mentira e fez uma comissão e em cima do púlpito falou: eu mandei a comissão te bater. Como é que você não se decepciona com uma pessoa dessa? Aí depois eu ia levar um monte de gente para a justiça, o Espírito Santo falou que não. Foi provado. Dentro de tudo que estavam me acusando, eu tinha 2 páginas de defesa. Uma que o pessoal da comissão quase não deixou eu falar, e a outra de um pessoal que entrou para me defender. De mais de 100 páginas, tinha 2, foi suficiente. Aí quando foi provada a minha inocência, e quando eu fui elogiado na frente de 3.000 pessoas, o Espírito Santo falou: agora você pode sair. Há uma ruptura. Eu tratei com compaixão, eu perdoei. Isso fez muito mal à minha família. Meu filho mais velho ficou desviado há alguns anos por causa disso. Graças a Deus que voltou, apresentou o filho dele aqui já. Mas esse tipo de coisa, quando é feita contra nós, gera ruptura. Como é que você vai ficar debaixo de uma liderança mais desse tipo de gente? Como é que você vai voltar a dirigir igreja sendo que isso aconteceu? O Jesus, por ele ser divino, ele já usou a misericórdia. Então Jesus, ele já sabia que seria decepcionado por aqueles que mais amavam. E mesmo assim, Jesus fez 2 coisas. Repita comigo: perdoou. E uma coisa que ele fez maravilhosamente: restaurou. Jesus não apenas perdoou, restaurou a vida das pessoas que o traíram, que o negaram. É o que nós temos que fazer. E se você encontrar esse líder, vou tratar com a maior educação. E se você encontrar as pessoas que fizeram tudo isso? Eu já encontrei, já fui pregar até na igreja de um. Eu preguei, ainda dei curso de obreiro na igreja dele. Esse é o nosso papel. Você congregaria junto? Poderia até congregar. Por que não? Só que, o que é cicatriz? Está dizendo, ela cicatrizou, mas ela está lá. Toda vez que você olha para ela, você lembra. Cada cicatriz que você tem no seu corpo, provavelmente você sabe o que aconteceu. Assim é a decepção. E Jesus estava ali preparando esses 12 homens, que um se perdeu, que ele queria fazer na vida deles uma libertação mais profunda.
que era a libertação do pecado e da morte. Porque a decepção foi gerada, o que Pedro fez, o Pedro não quis, mesmo depois de ter visto Jesus ressurreto, Pedro se sentiu tão decepcionado por decepcionar o seu mestre, que ele não quis mais ser crente, ele vai pescar. João 21. Toda decepção, isso está escrito aqui, toda decepção machuca. Não venha falar que não machuca, porque machuca, dói. E as pessoas que mentiram a meu respeito, a maioria eu levantei como obreiro. O principal estava sendo excluído, eu trouxe para a congregação, curei, sarei a vida dele com a palavra. E na comissão, sabe o que falaram para mim? Você foi bobo. Esse pastor dele falou, você foi bobo, por que você não deixou eu excluir? Porque você não pode ter misericórdia de cobra. Você tem misericórdia de cobra? Olha o que aconteceu, ele te picou. Aí você sabe o que eu falei para ele? É que na Bíblia está escrito que o meu ministério é de restauração e de reconciliação. Você pensa que é fácil ser crente? Irmão, toda decepção machuca, dói demais. Você chora. Teve uma outra decepção que uma pessoa me chamou para abrir a igreja, abrimos a igreja, passou 29 dias e ele me expulsou da igreja. Qual o motivo? Ele queria ser o pastor, mas o pastor era eu. Ele falou, não, eu quero ser o pastor. Eu falei, então tá aqui minha renúncia. Eu saí, eu fiquei 1 hora debaixo da escada da minha casa, onde fica a cama do Gabriel, hoje, chorando sem entender o que aconteceu. Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei mais quebrado que arroz de terceira. Eu e o apóstolo Maurício tínhamos brigado. Não é, pastor? Feio por causa de time. 2 bestas, desculpa, apóstolo. E nós fizemos nos perdoamos aqui atrás. Aí foi quando ele falou, me deu um abraço, me deu um beijo e falou, vem congregar comigo. Jesus vai te curar aqui. Você pensa que é fácil? Não é, a decepção machuca. A decepção nos desaponta. E por que ela nos machuca? Porque muitas vezes ela vem de irmão, vem de um amor, e isso nos machuca muito mais. A decepção causada por amigos íntimos é psicologicamente mais devastadora, porque quebra o vínculo de confiança e segurança. Você já lembra uma história de um imperador que ele está sendo esfaqueado por um monte de gente, e chega a pessoa que ele levanta, que ele é o cara que põe ele de pé, que ele vira senador, que ele faz tudo, e quando ele toma facada ele fala, até tu, Brutus. Já viram esse filme? A expressão até tu é porque ele levanta o camarada, ele aposta no camarada, ele faz o camarada ser uma pessoa influente, uma pessoa grande no império, e ele vem apunhar, é o primeiro a apunhalar. Segundo a psicologia, a traição interpessoal gera sintomas semelhantes ao luto. E o que a pessoa que está sendo decepcionada tem? Negação, raiva, tristeza. E é aqui que entra-se o luto relacional. É quando aquela pessoa para você morreu. Não é você que fala isso? Não é que a gente fala isso? Essa pessoa para mim morreu. Por causa da decepção. Olha o poder que tem. Aqui eu lembrei do apóstolo. No campo pastoral, esse tipo de decepção requer cura emocional, profunda e perdão intencional, pois envolve dor acumulada por amor frustrado. Quantas pessoas ele não levantou aqui nesses 24 anos? Para quem não sabe, tentaram tirar a Renovo da mão dele. Levantaram-se algumas pessoas com uma brechinha que tinha no estatuto, foi corrigido para tirar. E fala uma coisa para você, se o povo não tivesse com ele, ele tinha perdido a igreja. E detalhe, a pessoa que fez isso foi uma pessoa que entrou quebrada na igreja. Ele não insistiu, ele abençoou a pessoa e colocou a pessoa como vice-presidente. Deus é tão misericordioso que revelou para ele até onde estava sendo feita a reunião. Ele foi parar lá na casa que estava sendo feita a reunião, e sem medo, porque sabia que essa igreja foi colocada na mão dele por Deus, chamou todo mundo para a assembleia. Eles perderam e não sabiam onde colocar a cara, não conseguiram ficar mais na Renovo. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil? Feridas de dentro da comunidade, família, igreja, amizades espirituais são mais difíceis de curar, gente. Jesus também enfrentou esse tipo de dor. Traição de Judas e negação de Pedro. Primeiro, como eu me curo da decepção? Eu preciso enfrentar a decepção com ânimo e confiança. Repita, com ânimo e confiança. Mas e como é que você arruma ânimo de quem te decepcionou? Como é que você faz isso? Confiança você tem, mas e o ânimo? Se olhar na cara do indivíduo e saber o que ele fez. Esse capítulo 26 ele é conhecido na Bíblia como paixão, a paixão de Cristo. Volta no 31, por gentileza.
O 31 vai dizer que todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, como está escrito. Da onde vem essa profecia? De Zacarias 13:7. Jesus, ele conhecia a Bíblia inteira, porque foi ele é o autor da Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala dele. Então ele foi lá e pegou o lobo e ia dispersar as ovelhas porque o pastor estava ferido. A palavra escandalizareis no grego, irmão, é escandalisteseste, que deriva da palavra escandalizo. E sabe o que significa escandalizar? Tropeçar, cair, ser ofendido. Quando alguém escandaliza você, você está tropeçando, caindo e sendo ofendido. Quando Jesus fala isso, o termo escandalizar transmite a ideia de uma crise de fé. Por causa disso aqui, eles perderam até a fé. Não necessariamente uma apostasia total, mas uma queda espiritual diante do medo e da pressão. Aqui é só para vocês entenderem o que é isso aí. O versículo 32, volta lá por gentileza. O versículo 32, Jesus está dizendo que ele vai ressuscitar. Não são os discípulos que vão atrás de Jesus, é Jesus que vai atrás dos discípulos. Não é o decepcionado que fica esperando que aquele que o desapontou venha até ele. Não. Por que Jesus fez isso? Porque ele ensinou que se alguém pisar na bola com você, é você que tem que ir. Então Jesus está cumprindo aquilo que ele ensinava, porque está cheio de gente que ensina, mas não vive o que ensina. No caso de Jesus, ele ensinou que se alguém te ferir, e você for lá dar uma oferta, e você souber que tem alguém que pisou na bola com você, para de ofertar, guarda o dinheiro, vai até a pessoa e você tenta se ajustar com aquela pessoa. Aí você volta e dizima. Então Jesus está dizendo, depois que eu ressuscitar, é eu que vou até vocês. Sou eu que vou encontrar vocês. O que ele está ensinando então aqui? Ele está ensinando, fazendo uma declaração de esperança e restauração. Toda vez que eu perdoo quem me decepcionou, quem se restaura sou eu. Glória ao Eterno. Quem é restaurado sou eu. E a pessoa que está sendo perdoada também. Restauração dupla. Apesar da decepção, Jesus então antecipa que iria encontrar-se com eles. Quando Jesus precisou de seus amigos, eles o abandonaram. Enquanto o mestre orava e agonizava no Getsemane, eles dormiam. Em um momento de temor carnal dos seus discípulos, eles abandonam. Enquanto era preso e agredido pelos soldados, eles fugiram. Só um fez uma bobagem. E quem é que falou para Pedro que ele tinha que andar armado? Pedro só fez bobagem, gente. Quem foi que falou para Pedro que ele tinha que andar armado? Pegou uma faca amolada, afiada e tocou. Você imaginou o problema que dá para Jesus isso? Essa decepção também dói quando uma pessoa usa o teu nome indevidamente, faz bobagem e sobra para você. Isso acontece muito na igreja. Quando você delega, a pessoa vai lá, machuca os outros por teu nome. Quem foi que falou para Pedro defender Jesus daquele jeito? Jesus não queria defesa daquele jeito. Não é no braço, não é com raiva, não é ferindo os outros que se defende. E aí a Bíblia diz que Jesus pegou a orelha lá que estava no chão, penso eu, e voltou para o lugar. Cadê a bravura de Pedro depois que ele viu um monte de soldado? Correu, foi embora. E aí, lá em Zacarias, nós vemos uma decepção. Ainda bem que Deus nunca se decepciona de nós, contra nós. Põe aqui, por favor, Mateus 26:56. Se nós entendêssemos isso aqui, nós andaríamos menos tristes, menos decepcionados. A Bíblia diz que todas as coisas corroboram para o bem. Se corroboram para o bem, as decepções também. Por que uma decepção corrobora para o bem? Porque ela descortina quem é a pessoa para você. É melhor você se decepcionar agora do que lá na frente, quando ele usar o teu nome para alguma coisa, quando ele pegar dinheiro emprestado com você e não te devolver, ou algo do gênero. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras. Está escrito em Mateus 26:56. Quem é que está falando isso aqui? É Jesus. Jesus está sendo preso. Os dois, o Judas e o Pedro, pisaram na bola, mas Jesus está dizendo que até quando os outros erram, o Pai é glorificado. Glória ao Eterno. Vocês conseguem entender isso? Tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos deixaram. Foi Jesus que falou que isso aqui. Foi Jesus que disse isso.
Quando Jesus falou que é para se cumprir as Escrituras, eles fugiram. Hebreus 12:15, por favor. Esse é o problema da decepção. A decepção vai gerar alguma coisa em você. E cuidado para não gerar uma raiz de amargura. Tendo cuidado. Quer dizer que se eu estou com raiz de amargura, eu me privo da graça de Deus. Se eu nutro algum pensamento negativo ou algo negativo, eu tenho que tomar cuidado. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Às vezes o comportamento de uma pessoa é de uma pessoa perturbada. Por quê? Decepção e raiz de amargura. É tão pesado isso que a Bíblia vai dizer que a raiz de amargura gera na pessoa perturbação. E tem um monte de crente perturbado. Tem um pior aqui que o texto vai dizer. Que um crente perturbado, decepcionado, pode perturbar e decepcionar os outros. Pode fazer com que aquele sentimento que ele tem, essa raiz de amargura, é sentimento. Então se eu nutro um sentimento negativo contra o meu líder, alguém vai falar do meu líder para mim, eu vou gerar nessa pessoa, o diabo vai me usar para gerar nos outros esse sentimento que eu nutro contra ele. E é um sentimento doentio. Eu vou estar perturbado, perturbando os outros. Aquela pessoa vai absorver aquilo, vai ficar com raiz de amargura também em relação ao líder, em relação à pessoa que está se falando. É assim que o diabo vai espalhando a raiz de amargura na igreja. É com sentimento. E por que o autor está pegando o exemplo de uma raiz? É a raiz que detém todo o nutriente. É a raiz que detém tudo o que tem na planta. Por que o autor está dizendo isso? Porque ele está dizendo que isso mexe com a gente aqui dentro. É dentro. Ninguém vê dentro, só Deus. Quer um exemplo? Chegou um homem muito rico, em Lucas 19, falou para Jesus que queria seguir. E só que Jesus conhecia ele por dentro. E falou para ele: te falta uma coisa. A gente não sabe o que tem dentro das pessoas. Então, quando alguém que estiver amargurado vier falar com você, você tem que tomar cuidado. Porque essa raiz venenosa pode entrar em você. Algo que está fazendo a ela, ela pode se privar da graça. E essa insatisfação vai fazer com que isso aí entre de você e passe para os outros. É assim que se fecha a igreja. É assim que se mingua a igreja. É assim que se diminui os membros de uma igreja. É com gente decepcionada. E a palavra brotando significa aquela pessoa que absorve todos os nutrientes existentes no solo. E uma pessoa que está assim, como que ela fica? Estéril. Porque uma raiz envenenada só pode produzir fruto envenenado. E quem come desse fruto morre. Quantos de nós não conhecemos frutas frutos que nós não podemos comer porque nele contém veneno? Por quê? Porque a raiz é venenosa. Se você olhar, tem aparência, tem aspecto, tem tudo, mas a raiz, por estar envenenada, produz um fruto envenenado. E se você come, morre. Tem gente que morre por comer fruto envenenado. Assim é a igreja. Aí eu faço essa pergunta a todos nós aqui: quantos crentes hoje estão mortos vindo à igreja? Quantos? Porque esse sentimento brotou em você, um fruto podre, e esse fruto podre está se passando para as pessoas. Essa pessoa já está morta espiritualmente falando. Isso que é muito difícil você ser crente. E uma árvore, uma raiz que está contaminada, se você tira ela de um solo e levar para o outro, vai contaminar. Então o problema não é o solo, é a raiz. Esse tipo de gente dá problema aqui, e aonde vai dar problema. Porque o problema dela está na raiz. Não é falta de ensino, não é falta de pregação, não é falta de oração, é essência dentro dela. Precisa matar essa raiz de amargura. Então nós precisamos tomar cuidado quando essas pessoas vêm até nós. É por isso que o bispo Valdir precisa preparar uma coisa que ele já faz para novos membros e aplicar essas coisas. Como é que você está vindo da outra igreja? Você brigou com alguém? Como é que está você e o seu ex-líder? Você nutre decepção de alguém? Porque se a pessoa chegando aqui, se ele se decepcionou com o líder, nem o líder presta. E como é que você vai colocar essa raiz dentro aqui da nossa comunidade? Como é que você vai fazer isso? Aí você vai pegar essa pessoa e vai colocar no meio das mulheres. O que você acha que vai acontecer?
Aí você vai pegar essa pessoa, você vai colocar ele no meio dos homens. O que você acha que vai acontecer? Aí você pega essa pessoa, coloca ele bem no meio dos jovens. O que você acha que vai acontecer? Aí você pega essa pessoa, coloca ela no meio dos músicos. O que você acha que vai acontecer? Aí você pega essa pessoa, coloca no grupo do coração do noivo. O que você acha que vai acontecer? Vai contaminar tudo. E a gente, por ter dó dessas pessoas, a gente não trata a causa. As pessoas acham que essas pessoas serão curadas tendo cargo. Está errado. Está errado. A pessoa, primeiro, use a palavra como antídoto. Queime essa raiz de amargura que está dentro dela. Boa. Cura ela. Aí depois você usa ela em algumas coisas. Tem pessoas que levam anos para isso sair. Como que eu posso usar uma pessoa dessa no departamento, algum ministério da igreja? Aí quando a pessoa resolve colocar as asinhas para fora, a culpa não é dela. A culpa é em quem investiu sem tratar o caráter. Segundo, o que nós temos que fazer? Nós temos que perdoar. É a parte mais difícil, gente. Eu tenho que perdoar um camarada e uma mulher que eles me prejudicaram tanto, que eles me fizeram perder uns 30 mil reais. Teve um dia que eu como pastor, eu tive vontade de pegar o cidadão pelo gogó e levantar. A gente é humano. Mas o que a gente tem que fazer? É a parte mais difícil até agora. É só por Deus, gente. Perdi minha equipe, perdi dinheiro, perdi tudo. Por pessoas que maquinaram o mal. Hoje eu encontrei a pessoa falou, bom dia! O que você deu vontade de falar? Mas a minha mãe me ensinou a ser educado. Antes de ser crente, eu tenho que ser homem. O grande problema da geração que está chegando até nós, das pessoas que estão chegando até nós, é que eles não foram ensinados a ser homem, a serem mulheres. Eles estão sendo ensinados a ser crente. Mas não adianta ser crente se o caráter não foi tratado em casa, se não aprendeu a ser gente em casa, se não aprendeu a ser humano em casa. Quem ensina essas coisas é pai e mãe. Não é professora, não é escola, não é polícia. É pai e mãe. Eu tive que falar, bom dia. Você falou mais alguma coisa? Não, bom dia. Mas deu vontade de falar mais, mas eu só falei, bom dia. A pessoa estava com uma cara assim de medo. Se eu falar bom dia, será que ele vai me bater? Vai me pegar pelos cabelos? Vai falar umas verdades na minha cara? Eu só falei bom dia. E é crente. Perdoar alguém que nos traiu é uma das experiências mais difíceis da alma humana. A dor se intensifica quando a decepção vem de alguém próximo. Eita, irmão, como dói. Um amigo, um irmão, alguém que você confia, alguém que você se entregou emocionalmente, dói demais. Essa dor ela é tão profunda porque não é apenas uma quebra de vínculo, é uma quebra de expectativas, da intimidade, da segurança e do afeto construído. Por favor, Salmo 52, verso 4. Mas amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. A pessoa que vai te decepcionar, geralmente ele tem isso. Verso 12. Então, perdão, é 55. Por que você colocou 52? Tá louco, só atrapalha. Desculpa. Aqui é Davi falando. Depois o Gabriel corta lá. O meu coração está dolorido dentro de mim. Terrores de morte sobre mim caíram. Puxa, pesado isso aí. O que ele está sentindo? O que está pegando, Ana? O que está acontecendo? Não, põe o 12. Aqui está o sentido. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. 14. Isso aqui dói, hein? Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. O infeliz até crente é. O Davi vai dizer que não era inimigo. E quando o Davi fala não era inimigo, a estrutura poética do texto vai dizer que dele acontece duas coisas. Ele toma um choque e ele fica surpreso. A decepção gera isso na gente. Um choque e a gente fica surpreso. Davi teria resistido melhor se fosse alguém declaradamente contrário a ele. Um inimigo. Alguém que você sabe que não gosta de você, que fala mal de você, isso aí não faz nem cosquinha, gente. Mas aí ele vai dizer que é um homem igual. No hebraico é literalmente homem como eu. Que indica paridade, confiança e convivência. Então isso se refere a uma relação de irmandade, talvez até de aliança. Como dói.
Ele vai dizer que era um companheiro, amigo íntimo. Esses termos no hebraico significa literalmente confidência profunda. Quando a decepção vem de alguém que sabe dos nossos segredos, irmão, eles são tão baixos que eles estão falando as nossas confidências. Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você confidencia alguma coisa muito íntima, muito particular da sua vida. Porque quando essa pessoa não quer mais ter nada com você, ele sai falando mal de você e falando algumas coisas que só ele sabe. É o que o Davi está sentindo. O Davi está sentindo isso do próprio filho, para quem não sabe, de Absalão. E ele vai dizer que eles iam para a casa de Deus. Essa pessoa tinha laços, presta atenção nisso, laços espirituais. Aqui é mais profundo. Já pensou em me levantar contra o apóstolo, depois que me ajudou, de tudo que eu confessei, de tudo que eu falei, e me levantar e sair falando mal? É uma relação espiritual, essa relação é quebrada, e machuca, dói. O perdão não é apenas um ato emocional, mas é um posicionamento espiritual. Eu vou perdoar porque eu sou espiritual. Se você olhar ao pé da letra, a pessoa merece perdão? Não. E por que você vai perdoar? Porque eu sou espiritual. Glória a Deus. E só perdoa quem é espiritual. Quem não é espiritual não perdoa, não adianta. Não perdoa e ponto. Quando Jesus ensinou Pedro falou: Jesus, eu tenho que perdoar 7. E Pedro foi querer ser malandro, porque na lei dizia que tinha que ser 3. Aí ele chegou e falou: 7. Jesus falou 70 vezes 7 ao dia. O que Jesus está ensinando aqui? Que eu tenho que ficar para contar. Olha, a primeira, hein? É a segunda, hein? É a terceira, hein? É a quarta. Jesus não está dizendo que eu tenho que ficar contando quantas vezes eu vou perdoar. Mas Jesus está dizendo que eu tenho que ter uma disposição contínua da graça. Se a graça está em mim, eu te perdoo, mas eu te perdoo. Mas eu errei de novo, eu te perdoo. Por quê? Porque a graça não está em você. A graça está em mim. Glória a Deus. Você lembra do... Zé, que vai lá no prostíbulo, casa com uma prostituta. Ele foi lá, casou, começou a amar a mulher, voltou para o prostíbulo. Aí o Zé falou: bom, já fiz minha parte. Aí Deus falou: vai lá buscar ela. Mas ela vai lá buscar ela. Aí quando ele chega lá, o camarada fala: ela é minha. Mas é isso, a esposa dentro da sua casa, ela veio para cá e entrou aqui, é minha, agora você tem que pagar. E se eu não me engano, ele pagou 30 sacos para você carregar, 2 sacos, mas é 30, para resgatar alguém que não merece. Isso é graça. A pessoa não merece. Mas a graça que está em você, fecha os olhos para os erros. Isso é graça. O que é graça no linguajar popular? É um favor que você não merece. Mas do mesmo jeito que Deus te agraciou com isso, Deus quer que você agracie também os outros. Não é fácil. Aí você lembra o que Jesus falou quando alguém te dá um tapa na cara? Porque você está falando dele ou pregando a palavra? O que você tem que fazer? Só com graça. Só com graça. Porque se você tiver armado, você atira. A nossa vida precisa da graça. Paulo não orou para tirar o espinho? O que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Você quer continuar no caminho? Sim. Só precisa da minha graça. O que nós precisamos então para perdoar os outros? Da graça de Deus. Só que tem um pequeno detalhe. Ela já está em nós. Não estou dizendo que você vai ganhar. Ela já está em você. Se você não perdoa, é porque o seu coração está endurecido. Se o seu coração está endurecido, você tem que ir lá em Ezequiel pedir para Deus trocar esse coração de pedra por um de carne. Não é Deus que tem que te dar graça, Ele já te deu. Boa palavra. Deus me dá graça. Não, Ele já te deu essa graça. Se você não está perdoando, é porque o teu coração está pesado. Eu e o meu cunhado, a gente diz que o coração da pessoa está peludo, né? Coração peludo. Mas uma realidade. Por favor, Efésios 4:32. Olha aqui, Ele já te deu graça, Ele já até te deu o caminho como é que você tem que se comportar. Se antes, o que é esse antes? Você começa a dar qualquer desculpa que você não vai perdoar. Antes de qualquer coisa que você vai fazer, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Acabou. Presta atenção nisso. Guardar mágoa aprisiona o ofendido, não aprisiona quem te ofendeu. Guardar mágoa faz mal para mim. 90% dos problemas de saúde é emocional, o médico já falou isso. O perdão é uma forma de libertação interior de quem foi ofendido. Quando você perdoa, não quer dizer que você vai esquecer, ou você está justificando o erro daquela pessoa. Não.
Quando eu perdoo, eu estou decidindo não deixar que o erro defina o futuro da relação ou da minha própria alma. A minha alma foi destinada para o céu. Se ela é destinada para o céu, eu não posso ter raiz da amargura, porque se eu tiver raiz da amargura, a graça de Deus não vai estar mais em mim. E a Bíblia está dizendo, aquela pessoa que me deu um prejuízo que eu contei para vocês o valor, eu preciso perdoar. Que aquela outra pessoa, eu preciso perdoar. Que eu perdi a mim, eu preciso perdoar. Porque senão a graça de Deus sai de mim. Segundo a psicologia clínica, o perdão, olha o que faz o perdão no nosso corpo, olha o que faz. Diminui os níveis de estresse e ansiedade. Quando eu perdoo. Melhora a saúde emocional e até física. Tem gente que tem problema na tireoide porque não sabe perdoar. Não estou dizendo que todo mundo que tem problema na tireoide, não. Estou falando que um dos problemas possíveis de quem tem tireoide pode ser emocional. Terceiro, quando eu perdoo, abre caminhos para a restauração, mesmo que necessariamente não exista, que eu não vá me reconciliar. Repita comigo, perdão não é amnésia, é cura. Você não vai esquecer o que fizer, mas você vai ser curado. Perdoar não é fazer de conta de que nada aconteceu, mas reconhecer a dor, enfrentar a ferida e permitir que Deus trate o seu coração. Glória ao Eterno. Eu perdoo. A graça de Deus invade você do mesmo jeito que invadiu José. Quando os irmãos falaram, agora que o nosso pai morreu, a coisa está feia para o nosso lado, e ele falou, o mal que vocês intentaram para mim, Deus reverteu ele em bem. Não tem como tratar vocês mal, porque o mal de vocês me moraram dentro da casa de José. Mas José perdoou. Então perdoar, repita, é um processo. É um processo. Às vezes lento. Às vezes custoso. Mas é transformador. Terceiro e último. Encarando a decepção com disposição de perdoar. Jesus então conhecia como ninguém a dor e a decepção. Como eu disse, ele foi negado por Pedro, traído por Judas, abandonado por todos. Põe João 13:1, por favor. Lê para mim a última parte do versículo depois do mundo. No 3, tá? Aqui, ó, depois do no mundo. Até 3, tá? 1, 2, 3. Amou-os até o fim. Isso. Tá ensaio, ficou ridículo. Vamos lá. 1, 2, 3. Amou até o fim. Não tem que falar. Ele resolveu amar. Amar não é consequência, é atitude. E Jesus resolveu amar eles até o fim. Sua disposição de perdoar não veio depois do pedido de desculpas. Veio antes da ofensa. Não veio com o pedido de desculpa, veio antes da ofensa. Tá? Por isso que Jesus ele nos ensina então a perdoar. Provérbios 17:9. Olha que coisa forte. O que encobre, aquele que não sai falando, geralmente ele faz isso para buscar amizade. Mas o que renova a questão, até os maiores amigos. Este provérbio então vai nos lembrar que insistir na dor e na ofensa só aprofunda divisões. Olha só o que disse George Herbert. Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem. Quem aqui nunca pecou? Todos nós pecamos. Então logo todos nós precisamos de perdão. De Deus e dos outros. E fecharmos a porta do perdão, também fechamos para nós mesmos o caminho da restauração. Mateus capítulo 6, verso 14, depois do 15. Olha só o que Jesus vai dizer. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Eu negar perdão, Deus também me nega. Alguns dizem que não perdoar é destruir a ponte que te leva até Deus. Porque a ponte que te leva até Deus chama-se perdão. E se você não perdoa, você destrói a ponte que te leva até Deus. Teve uma pessoa que não deu chance nem para... Eu não sei nem até hoje o que aconteceu. Tentei falar com ela, tentei buscar, tentei falar com o esposo ensinava que tinha que qualquer coisa que acontecesse entre as pessoas, colocava todo mundo numa sala. Até hoje não aconteceu isso. Eu fui acusado, até hoje eu não sei que acusação é essa. Dentro de uma sala, eu estava ensinando um negócio, saiu um assunto, eu fiquei do lado da igreja e foram falar para a esposa que eu estava contra a igreja. Eu falei, como é que alguém que dá aula dentro da igreja deve ser contra a igreja?
Só se for doido, ou suicida. E aí eu fui lá conversar com a pessoa, e a pessoa falou, eu não quero conversar com você. Falei, pera um pouquinho, se eu lhe fiz alguma coisa, a senhora, até por ser psicóloga, a senhora tem que entender que a senhora precisa me dar a chance de lhe pedir pelo menos perdão. Ainda que a senhora não queira falar pra mim o que aconteceu, mas a senhora tem que me dar a chance de te pedir perdão. Eu falei, não quero. E bateu a porta do carro e foi embora. Depois, num dezembro de 2014, eu peguei minha família, minha esposa, meus filhos, e fui atrás dela para ver se zerava aquilo pedindo perdão. Ela meteu o dedo na minha cara e falou, eu só vou te perdoar porque eu sou obrigada, mas eu não quero. Mas eu só vou te perdoar porque... E começou a falar um monte de inverdade. A minha esposa interpelou, ela falou, pode parar, pastora, meu esposo não é nem 1% disso que a senhora está falando. Eu não sei o que foi que falaram para a senhora, mas ele não é isso. E a gente foi embora. Cabe a você fazer a sua parte. Você não sabe por que a pessoa está com raiva, vai lá e pede perdão. Se a pessoa não quiser perdoar, é problema dela. Você não está destruindo a ponte que te levou até Deus. A ponte que te levou até Deus é o perdão. Quando alguém nega o perdão, a pessoa não está impedindo você de entrar no céu. É a pessoa que está sendo impedida de ser até ouvida no céu. Você ficou chateado? Fiquei. E aí? A pessoa está perdoada. E se nunca mais você... Eu não posso fazer nada, porque tipo, para fazer eu já fiz. Seguir decepcionado é com a pessoa. Você já fez sua parte? Você já pediu perdão? Até mesmo sem saber o que você fez e a pessoa não quer te falar, peça perdão, essa pessoa... Tchau. Você não pode carregar o estigma porque a pessoa não quis te perdoar. Se a pessoa não quis falar para você o que foi que você fez. Se a pessoa não quer sentar para conversar com você. Se a pessoa não quer ter amizade com você. Problema dela. Não é problema seu. Uma pessoa que tem pós-graduação em psicologia com esse tipo de comportamento, isso é inadmissível. Como esposa de pastor, então, meu Deus do céu, nem se fala. Porque a pessoa, ela é preparada academicamente, ela é preparada... Pensava que era preparado espiritualmente. Quando você não perdoa, é o fruto da ação do Espírito que nos ajuda a amar, além da lógica humana, que precisa curar as nossas feridas internas. Porque tudo isso vai ferindo a gente aos poucos. Algumas coisas têm feito muito mal para pastor, para quem lidera igreja, departamentos. Você fica guardando as coisas. A maioria de pastores, de líderes, tem gastrite. E quando não se cuida, vira úlcera. Por quê? Guardando as coisas. Uma grande gama de pastores tem sofrido com ataque cardíaco, porque fica guardando as coisas. Fica nutrindo esse tipo de pensamento e está fazendo mal para o seu próprio corpo. E quando você ouve aquela pessoa, até ouve a voz dela, você fica com raiva. E esse sentimento, como eu já disse, está fazendo mal dentro de você. É por isso que Jesus diz que a gente tem que perdoar. Perdoar é evidência da maturidade espiritual. Pois quem é cheio do Espírito se torna semelhante a Cristo, inclusive no modo de lidar com a dor. Repito, não é fácil. Quando nós olhamos o perdão pela perspectiva psicológica, o perdão do ponto de vista emocional não apaga as memórias dolorosas, mas quebra o poder que elas exercem sobre nós ou no nosso corpo. Quando você perdoa, ele interrompe ciclos de amargura, ressentimento e autossabotagem. A cura começa quando soltamos o que nos aprisiona. E você tem que fazer com quem te feriu, orar. Segundo, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, porque não é fácil. Terceiro, reconheça que o perdão é um processo, não é da noite para o dia. Dependendo do que fizeram contra você, tome posse da promessa de cura emocional. Jesus veio para restaurar os quebrantados de coração. Isso faz com que o coração fique quebrado. Salmos 147, verso 3, por favor. A Bíblia diz que ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Põe o 4. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. O que é isso aí? O mesmo Deus que conta estrela te cura por dentro. Glória a Deus. O mesmo Deus que sabe tudo das estrelas, sabe tudo a seu respeito. Quando você olha para esse verso, está dizendo que ele trata das dores mais silenciosas do coração humano. Sará, em hebraico, é rofé. Rofé significa curar profundamente, tanto do físico quanto do emocional. Você precisa então de rofé. Você precisa de uma cura profunda. Refere-se à restauração completa. Preste atenção nisso, como um médico que acompanha a reabilitação total do paciente. Jesus fica do seu lado até você se curar. Ele não te abandona. A palavra
palavra quebrantados de coração vem do hebraico lishburei lev, descreve aqueles que estão emocional e espiritualmente despedaçados. Olha como o hebraico é profundo. Volta no 3. Então Deus sabe que você está despedaçado. Deus sabe que você está em cacos. Deus sabe que você está até destruído. Ele pega tudo que sobrou, ele vai restaurar. Ele vai ligar uma coisa na outra. O termo quebrantados tem a ideia de algo partido e esmagado. A Bíblia diz que ele liga as feridas ou pensa as feridas. No hebraico é o mehadesh, que fala em pensa. O que é isso? Quem aqui já quebrou algum osso do corpo? Quem aqui já quebrou algum osso do corpo? O que precisa colocar quando você quebra? Ataduras. Quando a Bíblia está dizendo que ele liga, é que Deus ele tem um tratamento para cada pessoa. Então se está quebrado, é ele que vai curar, é ele que vai pôr no lugar, é ele que vai cicatrizar essa ruptura. É ele, não é outra pessoa, não é o médico, é ele, não é o pastor, é ele, não é o líder, é ele. Glória ao Eterno. É isso que o Salmo está dizendo. Deus não apenas vê a dor, ele trata com ternura a intenção. A Bíblia reconhece a dor da alma como algo real, profundo e digno da atenção divina. Entregue aí seu coração ferido a Deus. Ele não exige que você esteja forte, apenas que você esteja sincero, que você entenda isso. Permita que o Espírito Santo ministre cura emocional por meio da palavra dele. Outro conselho, não esconda a dor. Se está doendo, fale. Aonde está doendo? Quem causou a dor? Põe para fora. Isso é que eu escrevi em letras garrafais. Deus só cura aquilo que entregamos a Ele. Glória a Deus. Enquanto você não entregar, o Abraão, o quê? Não entrega. O quê? Seu filho único, a quem tu tanto amas. Se você não entregar, não tem como ser curado. Seja também então instrumento de Deus. Concluo dizendo que muitos vivem com feridas emocionais causadas por alguns sintomas. Número 1, rejeição. 2, abandono, traição. 4, luto. 5, injustiça. 6, vergonha. Isso gera uma coisa muito ruim. Essas feridas afetam o modo como a pessoa vê a si mesma, aos outros e até a Deus. E Deus é o nosso terapeuta divino. O cuidador que reconhece a nossa dor, ele não minimiza, ele reconhece, ele respeita a sua dor. E ele se aproxima com empatia. Ele vai tratar isso com amor, sem pressa. E ele vai nos conduzir à recuperação completa. Em Isaías 61:1, a profecia messiânica que Jesus assume em Lucas 4:18. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os feridos de coração. Eu vou te dar alguns conselhos. Número 1, entregue seu coração ferido a Deus. Número 2, permita que o Espírito Santo ministre cura emocional na sua vida. Número 3, não esconda a dor. Pare de se sabotar. 4, aprenda a ser instrumento de cura na vida dos outros. Perdoar como Jesus perdoou é caminhar num nível mais elevado de maturidade espiritual. É escolher a liberdade interior ao invés da prisão da mágoa. Quando encaramos a decepção com disposição de perdoar, cooperamos com o Espírito Santo para vivermos curados, leves e em paz. Glória ao Eterno. Perdoar não minimiza a dor, é permitir que a graça seja maior do que a ferida. Fique de semana que vem, nós nos encontramos novamente. Glória ao Eterno.